carta 32 do baralho cigano, a Lua. E qual é a essência dessa carta? Emoções, sensibilidade e imaginação. Expandindo. A carta da Lua, ela traz bem forte a energia feminina. Nós acabamos de falar da energia feminina na carta 29, que é a carta da cigana, e falamos bastante da energia masculina na carta 28, que foi a carta do cigano, e também na carta 31, que foi a carta do sol. E a energia feminina, como a gente viu, ela está muito ligada à sensibilidade, às emoções, à intuição, ao sentimento. Então, tudo aquilo que a gente acabou de falar fica bem presente nessa carta da Lua. Essa carta, ela pode muitas vezes vir apontando também sensibilidade naquele sentido de mediunidade, tá? Então é uma carta que vem pedindo muito, olha, siga a sua intuição, escute o que chega até você. E se a gente tem ela próxima da carta das estrelas, a carta do sol, cartas que remetam à espiritualidade, isso fica ainda mais acentuado. Essa carta, ela fala muito de reconhecimento, de mérito, honra ao mérito. É uma das cartas que a gente pode verificar sempre que a gente quer saber de trabalho. Como que essa pessoa está sendo vista no trabalho? Ela é reconhecida? Enxergam o que ela faz, o que ela tem feito? Então essa carta ela vem falando muito de reconhecimento, um momento de brilho, de destaque. E aqui eu deixo uma dica. Geralmente, quando a pessoa está passando por essa fase de sol, de estrela, de lua, ela acaba atraindo olhares, inveja, aquele olho grande. Então é bem interessante a gente se atentar em todas as cartas que estarão ali do lado para orientar a pessoa a tomar um banho, alguma coisa ali para reforçar a proteção, a espiritualidade. Porque é muito normal quando você está brilhando demais, já começa a surgir aquele peso, aquela negatividade. No amor, a Lua fala de romantismo, sabe, aquele romance, aquela coisa de jantar romântico, à luz de velas, aquela coisa aconchegante, acolhedora, troca de bilhete, de mensagem. Então a Lua, ela sempre vem falando de romantismo, de encanto. É uma carta que fala muito de sedução, de atração e de química. Aqui a gente vê aquele casal que parece que tem um imã, tem uma coisa muito forte que atrai ali um com o outro. E aí a gente tem que analisar por quê. Se eu estou analisando um casal e eu tenho a Lua com cartas positivas, perfeito, estou vendo um relacionamento onde tem o romantismo, onde tem demonstração de carinho, tem química, mas se de repente a Lua está ali rodeada daquelas cartas que falam de flerte, paquera, aventura, né? Então talvez esteja dando indício de algo que é mais ali voltado para química, para atração, mas talvez não tenha aí tanta continuidade. Então a gente precisa verificar o que tem ao redor. A Lua também, ela pode vir apontando um segredo ou algo que não está muito claro, porque a Lua traz a noite, e a noite é símbolo de mistério. Então, por exemplo, quando a gente está analisando um casal, muitas vezes a Lua pode aparecer mostrando o quê? Está faltando eles se comunicarem mais. A Lua é uma carta muito profunda, ela está muito ligada aos nossos desejos, aos nossos sonhos. Talvez falte um pouco essa conexão, essa profundidade. Às vezes ela vai aparecer mostrando que tem algo realmente que está ali em segredo, algo não foi revelado. Mas nesse caso, provavelmente teremos aquelas outras cartas que nós já vimos que podem mostrar outra situação, uma possível traição, um segredo. Então, a gente vai sempre analisar o contexto. É uma carta positiva, mas se eu tenho ela, por perto eu tenho cobra, eu tenho raposa, eu tenho as nuvens que também falam de algo que não está claro, aí eu já tenho que me atentar, porque ela também fala sobre isso, sobre algo que ainda não foi revelado. Então aí a gente já vai, analisar com mais calma. A Lua é uma das cartas que mostram o inconsciente do nosso consulente.
Então, como nós vimos no módulo 1, tudo o que está no inconsciente, muitas vezes a própria pessoa desconhece, ela não tem ciência, ela não tem consciência daquilo. Então, como nós já vimos no decorrer desse módulo 2, algumas cartas são muito importantes nesse sentido. A carta da criança, a carta 4 da casa, que podem mostrar algum trauma, alguma coisa que aconteceu ali num passado distante, na infância. E a lua também é uma carta que está muito ligada ao inconsciente. E o que a gente encontra no inconsciente? Desejos, traumas, mágoas. Então, muitas vezes, essa carta vai aparecer nesse sentido, mostrando que tem alguma coisa que essa pessoa precisa trabalhar, precisa transmutar dentro dela, algo ali bem interno, bem íntimo. E a lua, com certeza, ela fala muito de imaginação, de criatividade. Então, muitas vezes, a solução que a pessoa está buscando, está precisando, vai vir ali, sabe, através da imaginação, da criatividade mesmo. É uma carta que fala muito de dons artísticos, nesse sentido da sensibilidade, da mediunidade. Então, de modo geral, é uma carta bem positiva e é uma carta muito profunda. A gente tem que sempre se atentar demais quando aparece a lua na mesa. Observações. Com relação ao tempo, essa carta responde em 28 dias. É claro que nos meus atendimentos, quando a pessoa me pergunta algo referente a um tempo, eu arredondo isso para um mês, né? 31 dias é algo mais preciso, digamos assim. Mas da onde vem esses 28 dias? É porque é o período aproximado que a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra, né? Aí nesse meio de tempo que vão ocorrendo as mudanças, né? As fases da Lua. E temos ainda o ciclo feminino, que ele também dura em média 28 dias. E a Lua, ela está muito ligada a essa parte feminina dos ciclos e dos hormônios, como a gente vai ver daqui a pouco na parte da saúde. Essa carta é a carta do baralho cigano que representa a magia, porque a Lua é o símbolo do ocultismo, então está muito ligada ao esoterismo, esse lado místico. Já vimos outras cartas que geralmente costumam aparecer, né? Geralmente costuma aparecer muito a Lua com o chicote, né? Mas hoje estamos na aula número 32, então eu não vou citar todas aqui novamente, mas vemos várias cartas que podem vir complementando, dando detalhes dessa magia, o que seria, referente ao que e por aí vai. Aqui eu trago alguns exemplos, porque é muito importante analisar as cartas ao redor quando a gente está analisando esse assunto de magia. Então, por exemplo, a Lua com chicote, se eu tenho por perto ainda rato, caixão e cobra, é muito complicado. Por quê? A Lua vem falando de magia. O chicote traz aquela coisa do controle, do domínio. Então, eu já vejo uma magia para controlar, para ter o controle, ter o poder sobre alguém ou sobre alguma situação. Se eu tenho por perto complementando um rato, fala de desgaste e roendo e sugando aos poucos, lentamente. O caixão geralmente vem falando de magia negra. A cobra fala de ataques, situações complicadas. Então, seria uma combinação de uma magia pesada para prejudicar. Se eu tenho, por exemplo, por perto a lua, o chicote, a âncora e o coração, a âncora no seu aspecto negativo fala de amarrar, segurar, fixar. E o coração é a carta do sentimento, do amor. Então, seria alguma magia, algum trabalho de amarração amorosa. E eu já peguei umas 2, 3 vezes exatamente essa sequência de cartas em uma mesa real. Então, pode vir sim a acontecer. Na saúde, é essa carta que vem apontando problemas mentais. E aí envolve também aquelas síndromes, de modo bem geral. Então, síndrome do pânico, aquela questão de bipolaridade. Até aqui, a gente viu várias cartas que apontam alguma instabilidade emocional, alguma instabilidade mental, pensamento agitado, negativo. Mas é essa carta que foca nessa questão de problemas mentais. Tem que tomar muito cuidado, por exemplo, se eu estou vendo a saúde e eu enxergo ali a lua e o rato, porque o rato ele vai roendo, ele vai sugando, ele vai desgastando.
Ele tem isso muito forte, ele fala sempre de uma perda, uma carência de alguma coisa. E se eu tenho essa combinação com a Lua, é muito complicado, é muito delicado. Então, aonde eu vou enxergar qualquer transtorno mental é através da carta da Lua. A Lua também aponta depressão. Só que, como a gente viu, existem outras cartas, várias cartas que podem dar essa ideia de depressão. Nesse caso, vai ter alguma outra acompanhando a Lua. Ela também está muito ligada à noite, ao sono, por isso ela pode vir falando de insônia e de pesadelo. E aí eu tenho que analisar o que vai vir do lado para entender da onde esse problema. É alguma coisa espiritual, é alguma preocupação, é alguma coisa que está martelando ali na cabeça. Então, as outras cartas vão trazer detalhes. Como a gente acabou de ver também, a Lua ela está extremamente associada ao ciclo feminino. Então, ela pode vir apontando algum problema referente a hormônios, menopausa, essa questão de TPM, tudo isso fica bem marcado na carta da Lua. E é a carta também que aponta a fertilidade. Como eu vim falando até aqui, eu vejo gravidez na carta da criança e na carta da cegonha. Mas algumas outras cartas que eu fui citando, por exemplo, jardim, a árvore, peixes, todas essas cartas também falam de fertilidade. Peixes, inclusive, a gente vai ver ainda, é a carta número 34, mas também fala de fertilidade. Eu gosto de observar porque é muito comum uma consulente chegar e falar, olha, eu quero muito ser mãe, eu estou há muito tempo já tentando, gostaria de saber se tem algum problema, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, eu gosto de analisar essas cartas que falam de fertilidade, para analisar o que eu tenho do lado, se eu tenho uma lâmina, se eu tenho um caixão, se eu tenho alguma carta que pode apontar alguma, nesse sentido, alguma dificuldade nesse sentido da fertilidade, de hormônios e por aí vai. Então, essas cartas é interessante a gente analisar para ver se tem algum problema de fertilidade. E às vezes eu vou ver que as cartas de fertilidade estão todas próximas ali de uma gravidez, próximas da consulente, e muitas vezes a consulente não está preparada para isso. Aí eu vou falar, olha, se cuida, porque a gente tem muitas cartas ao seu redor de fertilidade. Então é legal analisar as cartas de fertilidade por esse motivo. Essa carta também fala de vícios. Então a Lua pode aparecer apontando alcoolismo, droga, tudo que entra aí como vício. Vimos outras cartas que também falam disso. Então, em um assunto mais específico, se eu tenho por perto chicote, se eu tenho por perto rato, são cartas que falam de vícios. O urso fala de excesso. Então, pode vir uma leitura mais específica apontando algum tipo de vício. A recomendação aqui são exames, porque como a gente viu, a Lua pode representar um leque de opções na saúde. Se eu tenho a carta do cão por perto, muitas vezes pode vir orientando um terapeuta, um psicólogo, porque como a gente viu na carta do cão, muitas vezes ele aparece na saúde se referindo a uma pessoa que vai dar andamento, que vai iniciar algum tipo de tratamento. Então, pode aparecer nesse sentido também. Se está ali com cartas que falam muito de pensamento, de mental, das emoções, pode representar um psicólogo. E aqui também é muito importante trabalhar as emoções e a espiritualidade. Características negativas. Quando a pessoa tem essa energia da Lua em excesso, ela pode muitas vezes falar de oscilação de humor, que está muito ligada à mudança de fases que a Lua tem. Então precisa controlar, dosar um pouco essa mudança muito repentina de humor. Essa carta fala de melancolia, de nostalgia, ficar ali recordando coisas que já aconteceram. Então pode dar esse sentido também, em um sentido mais terapêutico, em um viés mais terapêutico. E a Lua em excesso fala de ilusão, a pessoa fica fantasiando, imaginando, sonhando demais. Quando falta essa energia, a gente tem uma pessoa insensível, uma pessoa inflexível, porque a Lua, ela pede flexibilidade, as mudanças de fases, ela pede que a pessoa saiba lidar, ser mais flexível, saiba lidar com as mudanças.
E aqui a gente vê uma pessoa também que falta brilho, falta autoestima. Então, tudo tem que ter em equilíbrio. Quando a gente tem algo em excesso ou em falta, já pode complicar um pouco. Resumindo, bom, no amor no trabalho, eu não vou pontuar mais nada porque eu me aprofundei naquele tópico do expandindo. Então, já vimos aquela parte do amor de atração, de química, afeição, no trabalho falando de mérito, de reconhecimento. No dinheiro, se a pessoa quer saber de algum projeto, de alguma coisa que ela está pensando, assim, essa carta, de modo geral, fala de sucesso, com cartas positivas, porque ela fala do brilho, da fama. Se a pessoa quer saber no sentido de investir, de fazer algum investimento, aí tem que tomar cuidado, porque a Lua fala de certas oscilações, altos e baixos, ela traz uma certa instabilidade. Então, se a pessoa quiser saber algo no sentido de algum investimento, tem que tomar cuidado devido a essas oscilações. O conselho geral é seguir a intuição, siga aquilo que vem para você, aquilo que chega para você, isso em tudo, no trabalho, no relacionamento, porque essa carta fala muito de sensibilidade e de intuição. E essa carta pede também para olhar dentro de si, essa questão do inconsciente. Pode ter alguma coisa te bloqueando, pode ter alguma coisa que você ainda precisa trabalhar dentro de você, alguma mágoa, ou você muito presa a alguma coisa que já passou, porque a Lua também traz isso muito forte. Então, o principal conselho é esse: olhe para dentro de você, use e abuse da sua criatividade, da sua imaginação. De modo geral, é uma carta bem positiva. Aguardo vocês na próxima aula. Até breve!